Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Alberto, professor e escritor, e estou aqui hoje para nós comentarmos um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Como que Deus faz na vida daquele que porventura tenha se afastado do Senhor, aquele que tenha deixado Deus de lado, né? Vamos falar um pouco do que Deus pode e quer fazer na sua vida, ok? Acompanhe comigo agora no meu computador. Palavra de Deus, no livro de Lucas capítulo 15, nós vamos ver a parábola do filho pródigo. E é isso que eu quero ver com você na manhã de hoje, no dia de hoje, ok? Vamos falar sobre o filho, um filho pródigo. Primeira coisa, que o filho tornou-se independente. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele as fazendas. Olha, talvez o filho tenha achado que a sua riqueza seria infinita. Talvez ele tenha achado, visto aquela prosperidade do seu pai, aquela fazenda produtiva, e tenha achado, poxa, eu sou rico, eu sou aqui independente, eu não preciso de ninguém para sobreviver. Não preciso de ninguém para cuidar da minha vida. Então eu vou pegar a minha parte. Vou viver do resto. Vou viver a vida tranquila, com o fruto do meu trabalho. Então, em um dado momento, ele achou que estava independente do seu pai. Não precisaria mais ficar junto com o seu pai. Por isso ele pede a parte dos bens que me pertence, ele diz aqui, tá vendo? E o que o pai fez? O pai então repartiu por eles. Porque o pai tinha o quê? Tinha 2 filhos, certo? O pai repartiu por eles a fazenda, tá? Calculou com certeza o valor da fazenda e dividiu o dinheiro com os 2 filhos. Continuando aqui, ó. Quando se vive longe do pai. Em poucos dias, o filho mais novo, em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tá? Então o que a gente vê aqui, a gente percebe aqui, que o filho mais novo, ele tomou a decisão de partir para longe do pai. Não sei o que motivou aquele filho a fazer isso aí, tá? Mas ele decidiu ir para onde? Uma terra distante, uma terra longínqua. Naquele momento, na verdade, ele não queria mais ver o pai, não queria mais ver o seu irmão, não queria mais saber da fazenda. Ele queria viver a sua vida conforme a sua perspectiva de vida, ok? E ali, ó, o que ele fez? Ele desperdiçou os seus bens. Em um português bem claro, ele jogou dinheiro fora. Desperdiçou dinheiro, tá? Ele viveu uma vida dissoluta, tá? Ele viveu uma vida desregrada. Ele não quis viver aquela vida que ele vivia antes, porque na casa do pai tinha regra, né? Ele trabalhava, tinha que acordar cedo, tinha que dar conta do seu trabalho. Mas aqui, longe do pai, ele vive o quê? Dissolutamente. Ele vive longe do pai, ele vive da maneira que ele quer. E havendo, versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve o quê? Naquela terra uma grande fome. Olha só, falta de chuva, não sei o que aconteceu, só sei que gerou, naquela terra longínqua que ele estava, ó, naquela terra houve o quê? Uma grande fome. E ele começou então a padecer necessidades, coisas que ele nunca havia passado antes, tá? E no verso 15, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Vamos pensar um minuto. Se cuidar de porco aqui no Brasil hoje não é um trabalho muito agradável, né? Não sei se você já teve a oportunidade de visitar um chiqueiro. Vai lá para você dar uma olhadinha como é que é um chiqueiro, né?
Agora, no contexto judaico, a pior coisa que tinha era apacentar porcos, porque era considerado também, religiosamente, algo imundo. O porco era considerado um animal imundo, e ele tinha que ir lá cuidar daqueles porcos. E a fome era tão grande na vida dele que, olha, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele começou a viver a realidade do que é estar longe da cobertura do seu pai, né? Porque o pai, ele nos dá tudo o que nós precisamos, tudo. Jesus, certa feita, ele disse, qual de vós, né, mesmo sendo mau, quando o filho lhe pede pão, você vai lhe dar uma serpente? Ou o filho pede um ovo e o pai vai dar um escorpião? Não tem. O pai dá o melhor para o seu filho, tá? E aqui, o filho que estava distante, com fome, e aqui diz, ninguém me dava nada. Vamos ver o que aconteceu aqui na frente? Ele teve um choque de realidade, no verso 17, e tornando em si, é como então se ele tivesse, sabe, navegado distante, tivesse vivido uma outra realidade. Daqui a pouco ele caiu a ficha dele, ele tornou em si, ele raciocinou, ele pensou um pouco, tornando em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Então ele começa a olhar não para a condição de filho, ele olha para a condição do quê? De empregado do pai. Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Poxa, eu sou filho. E lá os empregados do meu pai têm abundância de pão. Eles comem quantos pães eles quiserem, eles não têm fome. E eu aqui, sendo filho, perecendo de fome. Então ele tem um choque de realidade. E aí o que acontece? Ele tem, então, um arrependimento. No verso 18 ele fala, levantar-me-ei, né, e irei ter com meu pai. Vou lá falar com meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Aqui ele treinava como que ele iria falar com seu pai. Ele estava, na verdade, envergonhado por tudo que ele tinha feito. Com certeza, quando ele colocou a cabeça no travesseiro, essas palavras ficaram martelando na cabeça dele, né? Pai, eu vou falar, pai, eu pequei contra o céu, pai, eu pequei contra ti, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai, faz-me como um empregado teu. E o que aconteceu? Então ele teve assim ele teve uma decisão. Ele decidiu, levantando-se. Não fala a hora, se foi de madrugada, se foi na hora do serviço, não sei. Ele foi lá para o seu pai. Pegou o caminho de volta, né? Não sei quanto tempo durou essa viagem. A Bíblia diz que era uma terra longe, né? Então imagino que tenha durado alguns dias de viagem. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, né? E em outras palavras, o seu pai viu o filho. O pai viu o filho chegando. E se moveu de íntima compaixão. Quem que teve compaixão íntima? Foi o pai. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Então veja bem, eu até marquei aqui, ó. O pai o amou antes mesmo de ouvir o pedido de perdão do filho. Olha que coisa linda, como é que Deus faz, né? O pai somente observou lá longe o seu filho chegando, maltrapilho, sujo, né? Talvez ali todo barbudo, barba desfeita, né? Cabelo desfeito, maltrapilho, andarilho, né? E o pai olhou para ele, de longe o pai conheceu e moveu-se de íntima
compaixão. E correndo, o pai saiu correndo, gente. O pai se lançou ao pescoço do filho e o beijou. Né? Antes do filho pedir perdão, o pai já o havia perdoado. Na verdade, o pai o havia perdoado. E o pai esperava o retorno do filho. Que coisa linda. Como que Deus é na nossa vida, né? E aí a confissão, o filho disse, pai, ele falou aquelas palavras que ele havia treinado. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai o amou como ele estava. O pai não lhe respondeu palavra, né? O pai não disse nada para ele. O pai apenas falou assim para os seus servos, meus servos, vem cá, trazem depressa a melhor roupa. Não é qualquer roupa, é a melhor que vocês acharem aí, ó. Trazei a melhor roupa e vestilho, vista meu filho. Tira essa roupa suja, essa roupa imunda que ele está, joga fora. Dá a melhor roupa para ele. Ponde-lhe um anel na mão. A gente sabe que o anel, gente, naquela época, simbolizava também os laços de família, né? Familiar. Tinha o anel de família, certo? Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Ou seja, o pai, ele refez, reconstruiu aquele filho e tornou a colocá-lo como filho, né? O filho pediu, pai, eu quero ser empregado. O pai nem deu bola para isso aí. O pai o recebeu como filho. O que é que Deus faz conosco? Deus nos recebe como filho. E o pai disse, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. Ou seja, vai ter um churrasco, é uma festa. Hoje é dia de festa. Quando o pai falou isso aqui, gente, ó, trazer o bezerro cevado, matai-o e comamos, o pai falou para os servos todos. Decretou um dia de feriado ali na sua fazenda. Hoje é dia de festa. Vamos matar o bezerro, vamos assar, fazer uma churrascada e vamos comer e nos alegrar. Por quê? Tem um motivo. Esse meu filho estava morto e reviveu. E meu filho, ele tinha se perdido e foi achado. E aqui, ó, e começaram a alegrar-se. Todos aqueles que estavam na fazenda, todos os empregados do seu pai, né, começaram a se alegrar com tudo isso. Isso é o que Deus faz na vida daquele que se encontra num estado de quebrantamento, que se encontra num estado de deplorável, ou até mesmo afastado do Pai. Quando nós lemos essa parábola que Jesus falou, nós entendemos que o Pai, aqui nessa parábola, é uma representação de quem? De Deus. De Deus. É o que Deus faz conosco. O filho perdido somos nós, que eventualmente queremos fazer nossa vida ao nosso bem entender, né? Do modo como a gente quer viver. Muitas vezes colocando Deus de lado, de escanteio. Mas quem deixa Deus, quem deixa o Senhor, nós vimos aqui que não tem nada a ganhar, apenas a perder. Ok? Então fica essa palavra aqui para a sua meditação. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e não se desespere. Tem solução para todo e qualquer tipo de problema. Ok? Sobre isso, eu ainda também falo no livro que eu lancei, Vasos Fracos nas Mãos de um Deus Forte. Aqui nós analisamos, eu analiso aqui como, no livro de Jeremias, capítulo 18, né? Como que o vaso que se quebra na mão do oleiro, o oleiro torna a fazer dele outro vaso. Ok? E eu vou deixar um presente aqui para você. No link, aqui embaixo desse vídeo, tem lá um bônus. Se você colocar o seu e-mail ali na página, eu vou te mandar o primeiro capítulo desse livro aqui, para você ler, tá? E se você quiser adquirir, você entra em contato comigo através do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo, ok? Ok, gente? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Sejam abençoados em nome de Jesus.